E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Queiroz. Hoje é o nosso primeiro vídeo falando sobre arquitetura limpa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira letra do Solid, o princípio que trata a respeito da responsabilidade única das classes, né? O Solid, para quem não sabe, é uma série de 5 princípios escrita pelo Robert C. Martin no livro dele, Clean Code, onde ele traz pra gente alguns princípios de como a gente criar um código mais limpo, criar estruturas reutilizáveis, testáveis, enfim. Hoje a gente vai falar sobre a primeira letra do Solid, que é o S, né? O SRP, que significa Single Responsibility Principle, que é o princípio de responsabilidade única, como a gente já mencionou. Durante essa semana a gente vai ter um videozinho para cada responsabilidade. Então, hoje a gente vai estar tratando aqui sobre o SRP. O Robert C. Martin ele fala lá no livro dele que uma classe tem que ter um e somente um motivo para mudar. Então, a gente precisa ter classes com responsabilidades bem definidas. Então, uma classe ela deve exercer apenas uma responsabilidade para que a gente evite ter aquelas classes que são chamadas as God Class, que executam tudo e todos dentro do nosso sistema. Então vamos lá para o código. Já criei aqui uma aplicaçãozinha para a gente poder testar utilizando o Nest. A nossa aplicação ela tá em Node, tá com Nest porque já traz alguns pacotes mais fáceis para a gente poder testar, já traz algumas coisas implementadas. Então a gente vai seguir mesmo com Nest, com Node, mas são princípios que se aplicam a qualquer linguagem. Então qualquer linguagem que você estiver usando para poder fazer teu código, tua API, qualquer tipo de software que você está criando, esses princípios podem ser utilizados. Eu trouxe hoje uma API para a gente poder estudar isso, porque a maioria das vezes quando você vai pesquisar algum exemplo na internet sobre Solid, geralmente são exemplos que trazem não trazem muito dentro do nosso contexto, tá? De API, o nosso contexto do dia a dia da maioria dos programadores, que é lidar com web service, com API. E eu resolvi trazer aqui para a gente poder ver uma coisa que eu não vejo muitos programadores entendendo muito bem, até podem fazer, mas não entendem muito bem. Como a gente pode dividir as responsabilidades, por que dividir e como estruturar isso dentro da nossa API. Então vamos seguir aqui. Eu já criei uma estruturazinha, trazendo um case onde a gente tem uma API para uma concessionária, onde a gente vai trabalhar com o cadastro, leitura, listagem, enfim, de carros em banco de dados a priori. Então a gente tem aqui um controller, né, que é a nossa unidade mais básica, então é o que vai fazer a nossa classe que vai controlar, inicialmente que vai realizar a leitura da requisição, então vai interagir com os protocolos web, vai processar as regras de negócio e vai também registrar no banco de dados. Então essa nossa classe aqui, ela vai exercer essas 3 atividades. Então vamos definir já aqui um to-do, vamos colocar aqui o que a nossa classe vai fazer. Por natureza, já utilizando os parâmetros aqui do Nest, ele já faz o processamento das requisições, já lida com os protocolos web, então a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa colocar um to-do para isso. A gente já utiliza aqui, por exemplo, alguns decorates, né, como o controller, o post, o body, que vão permitir que a gente consiga utilizar o nosso controller para lidar já com as requisições sem escrever código na mão por baixo dos panos, né? Então vamos lá. A gente tem aqui uma classe controller, a gente está instanciando uma rota post, onde a gente vai criar, né? Eu já dei um nome aqui, criar. A primeira rota que a gente consegue implementar e ver um pouco mais essas questões de responsabilidade, regras de negócio e registros em banco de dados, né? Qualquer tipo de transação em banco de dados. Então, a nossa primeira atividade aqui é a gente realizar algumas criações de regras de negócio. Então, por exemplo, vamos fazer uma verificação se o objeto que a gente vai estar recebendo ali, e eu até deixei aqui vou deixar como N e depois a gente cria uma interface. Se o objeto que a gente está recebendo lá da requisição, ele existe, que pode ser que o usuário ele faça uma requisição que não tem nenhum objeto. E aí a gente vai lançar uma exceção qualquer aqui, vamos lançar um conflict exception mesmo, e vamos falar que o objeto do carro ele está vazio. Is empty. Vamos colocar aqui cannot be empty. Deixa eu ver o que está reclamando aqui, beleza. Era lint.
E vamos fazer algumas outras verificações também. Vamos verificar a cor do carro, por exemplo. Vamos primeiro criar aqui a interface, depois a gente pode fazer essas validações de regras de negócio. Primeiramente, eu quero que meu carro ele tenha a seguinte interface. Então vamos utilizar aqui. Vamos criar uma interface para o carro, iCar. Então eu quero que ele tenha um ID, que não é obrigatório o usuário passar, que vai ser um number. Eu quero que ele tenha um nome, que vai ser um string. Não preciso disso aqui. Preciso ponto e vírgula. Eu quero que ele tenha um ano, que vai ser um number também. E eu quero que ele tenha uma cor, que vai ser... vou colocar string, a gente pode criar um mapping aqui, né? Uma sequência de cores que a gente pode utilizar, mas eu vou deixar como string e vou deixar aberto. Agora que a gente já tem esse mapping, a gente já tem essa interface, vamos criar aqui então esse type, né? Vamos tipar o que a gente está recebendo aqui como parâmetro na nossa função. Então no body a gente vai receber um createCarData que vai ter essas propriedades aqui no objeto. Então vamos lá, vamos verificar aqui. Se a gente não quer nenhum carro amarelo, por exemplo, sendo registrado no banco de dados da nossa empresa por algum motivo. Então vamos colocar aqui que a gente quer verificar se a cor, então vamos botar aqui que a cor ela tá em lowercase, vamos jogar ela para lowercase, né? Que é no caso minúsculo. Vamos verificar aqui se ela é igual a yellow. Se ela for igual a yellow, a gente vai lançar uma exceção aqui. Ela vai lançar uma exceção. Car color cannot be yellow. E vamos dizer que a gente não pode ter aqui carros abaixo de 2000. A gente não pode ter carros com um ano abaixo de 2000. Então vamos carro.year menor. Se for menor que 2000. Car year cannot be under 20,000 ou 2,000. Beleza, a gente criou nossas regras de negócio aqui. Tá com um errinho de lint. Vamos. Pronto. A gente criou nossas regras de negócio. Então agora a gente vai criar a nossa conexão com o banco de dados. Como a gente não precisa criar um banco de dados, não precisa trabalhar com banco de dados agora, vamos criar um banco de dados local aqui na nossa aplicação. E aí depois a gente lida com ele. A gente vai lidar com ele aqui de forma local mesmo, em memória. E mais para frente, dentro desse projeto aqui, se a gente precisar de um banco de dados, a gente pode trabalhar também, criar um banco de dados, mas eu acho que não vai ser necessário, a gente pode trabalhar com um banco de dados local mesmo. Vamos instanciar aqui na nossa aplicação duas propriedades. A primeira propriedade é uma propriedade chamada database, e ela vai ser o seguinte: ela vai ter como parâmetro, como objeto, a nossa interface lá em cima, iCar. Então, todos os objetos dentro dessa database vão ter essa interface aqui como tipagem, né? Vão estar tipados dessa forma. E a nossa database vai ser nada mais do que uma instância da nossa classe, que é um array, uma lista de objetos com essa interface aqui, de carro. Então, bem simples. E a gente vai definir aqui também um ID da classe, uma propriedade de classe, para a gente poder fazer esse controle do ID lá dos carros quando a gente vai registrando no banco de dados em memória. A gente instanciou aqui. Aqui no construtor, a gente vai inicializar as nossas propriedades. Então, vamos inicializar aqui a database, não vai ter nenhum valor dentro. E vamos inicializar aqui também o nosso ID como 0. Beleza, temos nossas propriedades iniciadas, nosso banco de dados já está definido. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, ainda tem uma regra de negócio para implementar aqui, que é bem simples, né? Porque pelo fato do banco de dados estar em memória, a gente precisa salvar o ID, que vai ser uma implementação, uma auto-implementação aqui dessa instância. Então a gente vai salvar aqui numa const. Então a gente está dizendo aqui que esse ID, cada vez que for criado um carro novo, a gente vai dar um ID mais. Então, o primeiro ID vai ser 0, o segundo vai ser 1, o terceiro vai ser 2, e a gente consegue, assim sucessivamente. E aí, assim, a gente consegue ter um controle dos IDs dos nossos carros que estão registrados no banco de dados. Vamos criar um objeto aqui, car2save. Vamos criar aqui. Vamos passar o ID como primeira propriedade do objeto.
E vamos passar aqui o create car data como segunda propriedade do objeto. E a gente vai tipar aqui e vai dizer que ele é um iCar. Tá com um erro de lint aqui. Beleza. E agora a gente vai fazer a chamada de fato ao banco de dados. Então, para a gente poder criar um carro no banco de dados, a gente tem que fazer o quê? Como é uma lista, uma array, a gente vai fazer um push para esse banco de dados, que está aqui local. A gente vai fazer um push desse objeto car2save aqui. Pronto, a gente fez o push. E agora a gente quer retornar o objeto que a gente criou. Então a gente vai puxar de volta lá do banco de dados, a gente vai fazer um car, vai a gente chamar a classe database.find. Aqui a gente passa um carro, né, como parâmetro, né? A gente vai passar algum parâmetro aqui, que é o valor que a gente está querendo, que a gente está usando como parâmetro de comparação dentro da listagem, né? E a gente vai passar o nosso objeto de criação aqui, então car2save, como parâmetro de comparação. Então aqui vai ser prontinho. E agora a gente já tem a nossa classe pronta. Então nosso controller, a gente consegue controlar as regras de negócio, consegue criar o nosso objeto, né, de fato, que a gente vai estar mandando lá para o banco de dados, e a gente consegue fazer o registro no nosso banco de dados. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa API funcionando. Vamos dar um yarn start aqui e vamos lá para o Postman para dar uma olhada. Bem, já tenho aqui o endpoint prontinho, né? E já temos também o objeto. A gente não precisa passar o ID, tá? O ID, ele não, teoricamente, ele não pode ser passado no create, tem que ser um controle feito pelo próprio database. Como a gente está usando database memória, a gente está controlando no nosso código. Vamos criar aqui nosso objeto e vamos ver, vamos criar o nosso carro e vamos ver o que retorna pra gente. Bem, retornou um carro com ID 0 e o name Jaguar, o ano 2000 e a cor vermelha. Se a gente mandar uma segunda requisição aqui, ele vai retornar um carro com um carro, né, com as mesmas informações, só que com ID diferente. Então a gente sabe que a gente tem dois objetos instanciados lá no nosso banco. E aí que a gente começa a falar um pouco mais diretamente sobre princípio de responsabilidade única. Por quê? A nossa API, ela tem uma classe só que está realizando todas as responsabilidades e atividades que a gente tem no nosso serviço. Então ele verifica a regra de negócio, ele faz conexão com o banco de dados, ele realiza todas as atividades. Isso é ruim porque a gente não consegue mocar muito bem essa classe, porque ela faz muita coisa. Então a gente não consegue testar ela, né? É uma classe completamente acoplada ao banco de dados, é uma classe que está acoplada à parte de requisições. Então, todas as etapas do nosso serviço, de controle de protocolos web, de serviços e de banco de dados estão acoplados em um só. Então, por exemplo, se dá algum problema no banco de dados, essa classe não vai mais funcionar e a gente tem um problema. Se dá algum problema na parte de lógica de negócios, a gente tem um problema. Se dá um problema na parte de controle de protocolos, a gente tem um problema. E tudo isso em uma classe só. Então é mais difícil de traquear problemas, é uma classe que é muito dependente de várias partes de código diferentes. Então a gente não quer isso, a gente quer separar a nossa aplicação e ter classes bem definidas com responsabilidades bem definidas. Por exemplo, se a gente quisesse aqui aumentar as regras de negócio, a gente teria um código gigante. Se a gente tivesse que fazer uma transação mais complexa no banco de dados, a gente teria uma classe gigante que faz tudo. Por sorte, o Nest aqui, ele já faz um controle das requisições, dos protocolos de requisição, de parâmetros de body, enfim, de middleware. O Nest ele já facilita, já diminui o código pra gente, mas está tudo acoplado em um só. Então a gente tem todas as atividades da nossa API em uma classe só, o que não é legal. Então o que a gente pode fazer? Vamos separar a nossa API em partes e vamos dividir ela e jogar ela para outras classes, dividir essa classe em outras classes menores que realizam uma atividade só. A primeira coisa que a gente pode começar fazendo aqui é criando um service. Então vamos criar aqui um car.service.ts e vamos exportar aqui essa classe carService. Essa classe, a priori, vai ter um método chamado create e é um método que a gente já tem aqui no controller. E o que essa carService vai fazer? Ela vai lidar com umas regras de negócio que a gente tem na nossa API nesse endpoint. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo isso aqui que está aqui dentro. Por hora, a gente vai copiar tudo e vai puxar lá para o carService.
Então o CarService vai ficar responsável por tudo. Eu vou pegar esse parâmetro aqui e vou chamar lá no CarService também. Então o CarService ele vai ficar responsável por tudo que a gente vai fazer. Deixa eu importar aqui também Conflict Exception. Beleza. Tá dando um erro aqui porque a gente não tem esse iCar, que ele não está sendo exportado em local nenhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa interface aqui, a gente vai cortar ela daqui, vamos criar uma pasta nova chamada Interfaces, e aqui dentro a gente vai criar um arquivo novo chamado car interface.ts. E aqui a gente vai instanciar para que a gente possa importar em qualquer pedaço do nosso código essa interface aqui. No errinho de lint aqui. Beleza. Agora aqui no car controller é só a gente importar. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. A gente importou, tudo certo. E agora aqui no CarService a gente vai fazer a mesma coisa. Vai importar aqui. Beleza. Vamos lá. Beleza. Agora a gente já tem importado aqui. E o nosso controller, ele precisa retornar o nosso service aqui. Ele precisa chamar nosso service. Como a gente vai fazer isso? A gente tem uma possibilidade aqui no Nest, que é a gente passar esse decorator aqui e dizer que a nossa classe ela é injetável. Mais pra frente a gente vai falar sobre injeção de dependências, sobre injeção de classes. Agora não é o momento, a gente vai falar no momento correto, mas só para saber que a gente consegue passar esse decorator aqui. E aqui a gente vai poder chamar a nossa classe no constructor do car controller e vamos dizer que ela é private read only, ou seja, ela é privada, só a classe car controller consegue acessar e ela é apenas legível, então a gente não pode fazer nenhuma modificação nela. Vamos chamar aqui de car service esse parâmetro e vamos passar como type a classe lá que a gente criou aqui, né? Ah, a gente já tem um constructor. Putz, tinha esquecido disso aqui, peraí. Vou só dar um bug aqui na cabeça. Beleza. Pronto. Passei aqui dentro do constructor e essa classe aqui tá quase pronta, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai retornar this.carService.create, passando createCarData como parâmetro. Beleza. Nosso controller diminuiu muito de tamanho e agora ele tem uma responsabilidade única, que é processar os protocolos web, processar a requisição em si e lidar com essa camada da aplicação. E ele só faz chamar a outra classe, que é a classe de serviço, e retornar ela. Então a nossa classe controller já está aprovada, já está com tudo em dia. Eu vou só retirar aqui essas propriedades, vou passar lá para o service, que são propriedades referentes a banco de dados, então não tem nada a ver com controller mais. E vamos tirar isso aqui também do constructor, para a gente não precisar inicializar mais. Vou arrumar aqui o lint, beleza. Vamos passar para o constructor daqui da nossa classe CarService. Não é CarController mais, é CarService. Beleza. A classe está pronta. Opa. Deixa eu dar um Ctrl D aqui. Tirar todos os cars controllers. Beleza. Agora está tudo certinho. Tirar esse car controller daqui. E pronto. A nossa API, se a gente for testar aqui novamente, vai estar funcionando do mesmo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente acabou de receber um erro aqui, que o Nest não conseguiu resolver as dependências de car controller. Por quê? Aqui no App Module, a gente precisa importar todas as classes que a gente está dizendo que são injetáveis para o controller. Então, como a gente está injetando aqui no controller essa car service, e a gente já disse que ela é injetável, a gente vem aqui no módulo e utiliza ela como provider. Beleza. Se a gente for aqui agora nos nossos carros e der um send, vai acontecer a mesma coisa, a gente conseguiu registrar, significa que a nossa API está funcionando. Vamos lá agora para o service. O nosso service é uma classe que ela vai servir para lidar apenas com regras de negócio. E a gente está vendo aqui que a nossa classe ela está lidando também com chamadas ao banco de dados. E a gente precisa retirar isso. Já desativei meu WhatsApp, não vai mais tocar agora as notificações. Então vamos lá. O nosso service ele tem que lidar apenas com regras de negócio, com regras que sejam diretas ao negócio, ao que você está trabalhando ali, da sua empresa, do seu negócio dentro da aplicação.
a gente não pode ter aqui dentro da nossa classe nada que relacione a database. Então a gente vai tirar aqui da nossa classe tudo relacionado a database. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo novo aqui, chamado car repository. E aqui dentro a gente vai exportar essa classe car repository. E vamos dizer que ela é injetável, porque a gente também vai ter que chamar ela lá no car service. Beleza. Já temos nossa classe aqui. Como padrão, o nosso car repository é uma classe que vai chamar ao banco de dados. E ele vai precisar fazer algumas chamadas básicas lá para o banco de dados, que são chamadas de criação, é o CRUD, né? Chamada de criação, leitura, update e deleção. Então vamos criar aqui logo todos esses métodos e deixar o nosso repository para ser utilizável para qualquer situação. Create, vamos chamar aqui de read all, que é uma que vai listar todos os carros. Read one, que vai ler apenas um carro. Update e delete. Acabei criando um método a mais. Deixa eu apagar aqui, beleza. Então, vamos pegar aqui e vamos trabalhar logo, transferir o que está aqui na classe service, que é relacionado à database, lá para repository. Vamos vir aqui, criar essas propriedades, importar logo a interface do carro. Então você vê o quanto é importante a gente isolar pedaços de código que se repetem para que a gente possa reutilizar sempre esses pedaços de código. E foi o que a gente fez aqui. Acabei criando o car repository no lugar errado. Vou jogar ele lá para o source, tinha criado dentro da interface. Pronto. E vamos tirar aqui também esse constructor aqui. Ele não pode ter... A gente não pode ter isso aqui, né? Porque é referente a banco de dados. Vamos criar um constructor aqui para a nossa classe. E vamos instanciar aqui. Não é car service, agora é car repository, né? Porque a gente está instanciando propriedades estáticas da classe, então tem que se referir diretamente à classe. E agora que a gente já tirou tudo aqui, vamos tirar também isso aqui de criação, tem que estar aqui dentro do create dessa classe aqui. Vou mudar aqui esse car service para car repository. Beleza. E aqui a gente vai ter um car to save. A gente vai ter um car data. Car... Como é que tá ali no service? Que é create car data. Isso, create car data. A gente vai dizer aqui que ele é um iCar. Poderia ser uma interface diferente, a gente vai dizer que é essa porque é mais simples. É a interface que a gente quer, então serve pra gente. A gente vai botar aqui, a gente vai passar como parâmetro aqui também esse create car data dentro desse pedaço de código aqui. E bem, a gente já tem quase tudo pronto. A gente vai só fazer o seguinte. Aqui não é car service, a gente vai se referir ao car repository. E aqui embaixo, agora aqui dentro, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no controller. Vamos chamar o serviço, né, a classe repository. Então aqui vai ser car repository. E vamos passar como interface, como type, né, a car repository. Com erro de lint aqui, vamos corrigir o erro de lint. E aqui embaixo a gente vai retornar a nossa propriedade car repository.create e vai passar o car to save como parâmetro. Beleza, o nosso service agora ele só está lidando com regras de negócio e não lida mais com nenhuma atividade de banco de dados, ele só chama o banco. Então ele vai lidar com as regras de negócio, montar o nosso objeto e vai montar nosso DTO aqui e vai enviar lá para o repository poder fazer o registro no banco de dados. Aqui a nossa classe repository, ela lida apenas com o banco de dados, então a gente não tem nenhum problema de responsabilidade, ela vai só fazer chamadas ao banco de dados e não vai lidar nem com regras de negócio, nem com protocolos. Então vamos criar aqui logo todas as funções do nosso repository. .database, ele só precisa retornar a database aqui. Aqui a gente vai receber como parâmetro um ID e aqui embaixo a gente vai retornar um find, né? Então a gente precisa aqui um car repository.database.find car. Quando o carro for igual, quando o carro ID
for igual a o ID passado. Então a gente já tem aqui. Corrige aqui, beleza. Aqui no nosso update a gente vai ter uma lógica um pouco parecida com o number. A gente vai receber um number e vamos receber um update car data, que vai ser um iCar, ou parte do iCar. Nesse caso aqui a gente vai deixar como iCar, mas pode ser parte do iCar também. Aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: é o mesmo código lá do read one, então a gente pode só vir aqui e copiar esse código aqui. Const founded car é igual a isso aqui. Então a gente já tem o nosso, a gente vai estar retornando o nosso carro lá do database. E aqui a gente vai dar um return. Como a gente quer fazer um update, né? Então a gente vai chamar lá o database e vai passar como index da nossa lista o foundedcar.id. Então o objeto que se encontrar nesse index aí dentro da lista, a gente vai mudar ele para esse valor aí do update car e vai retornar agora esse mesmo. A gente pode retornar o founded car aqui, não tem problema. Não, a gente tem que retornar o carro novo, né? A gente não pode retornar o founded porque ele é antes da gente fazer as modificações. Então a gente vai retornar novamente lá o nosso carro com esse que tem esse ID como parâmetro. Só que a gente pode ver que esse código aqui de find, ele está se repetindo 3 vezes aqui no nosso código. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, ao invés de chamar esse código novamente, já que praticamente ele é essa função aqui, a gente pode só chamar o read1 aqui e passar o ID como parâmetro. E fazer a mesma coisa ali embaixo, porque é o mesmo código. Então a gente consegue reutilizar nosso código, e essa é a importância da gente ter métodos, funções, classes que tem uma responsabilidade única, que a gente consegue reutilizar nosso código e mocar de forma mais simples. Aqui no nosso delete, a gente vai receber um number também, a gente vai receber um ID, um parâmetro. A gente vai fazer a mesma coisa daqui de cima, então a gente pode copiar daqui mesmo. A gente vai procurar um carro lá no banco. E aqui embaixo, a gente vai fazer um car repository database, a gente vai fazer um slice na nossa database, a gente vai fazer um splice na nossa database. A gente vai passar como parâmetro o nosso carro. E o que o slice faz, né? A gente vai passar como parâmetro um index. E o que o slice faz? Ele corta algum objeto ou alguma posição do array naquele determinado index, naquela determinada posição. Então a gente tem que passar uma posição aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o car repository database e a gente vai vir aqui no find index. Então essa funçãozinha aqui, ela retorna um index específico de acordo com o valor que você passar. Então aqui a gente vai fazer um find index, vai passar o carro, aqui é o parâmetro, né, do callback. E a gente vai fazer uma comparação. Então, o car ID, então aqui ele vai retornar o index, essa função aqui vai retornar o index do objeto que tiver o mesmo ID do carro que está sendo analisado. E essa função aqui de cima, o splice, vai eliminar da nossa lista o index que for retornado aqui. Então a gente já tem aqui a nossa funçãozinha. Acho que a gente nem precisa desse founded car aqui. Acho que ele não... vamos deixar ele aqui. Que pode ser que o ID não exista. Vamos deixar aqui founded car. Não, vamos... pode ser. Beleza, founded car. Vamos deixar assim. E pronto, a gente já separou. O nosso repository ele já faz as operações de banco de dados. O nosso service também... O nosso service vai lidar aqui somente com as regras de negócio e o nosso controller vai lidar apenas com a requisição. Então, se a gente abrir aqui o nosso Postman, vamos reinicializar a nossa aplicação aqui, vamos abrir nosso Postman e vamos ver como vai estar funcionando. Aqui ele vai reclamar novamente que a gente não importou a classe car repository lá no módulo. Então, pode ver que a gente está importado o car service aqui, vamos importar o car repository também, salvar e vamos iniciar a nossa aplicação. Agora vai funcionar. Beleza, a nossa aplicação já iniciou e não é para ter nenhum resultado diferente, é para dar exatamente esse mesmo objeto que apareceu aqui anteriormente na nossa última criação. E, novamente, a nossa aplicação está funcionando perfeitamente, os IDs estão sendo alterados e a nossa aplicação agora é testável, reutilizável e está aplicando perfeitamente os conceitos de responsabilidade única.
Bem, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente conversou um pouquinho sobre responsabilidade única. Se você tem alguma dúvida, se teve alguma dificuldade, pode me chamar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar aí para poder ajudar vocês. E tamo junto. Até a próxima.